Alunos, bom dia. Eu sou a professora Sirene, professora de Educação Física. Bem-vindos ao CTPM-X, que é o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Cacoal. Então, nós vamos falar de Educação Física. E quando se fala em Educação Física, logo pensamos em movimento, em esportes, jogos e competições. Todos pensam que Educação Física é sinônimo de esportes. Será que está errado? Mas nós vemos a nossa Educação Física só como atividade prática? A nossa aula só poderia acontecer numa quadra? Então, a gente vai saber que a educação física, ela é pautada em muito conteúdo. Nós vamos ampliar o nosso conhecimento. Quando o professor e alunos estão numa escola, eles só pensam assim, vai ter aula hoje? Se a aula for na quadra, é uma aula. E se for na sala? Também vai ser uma super aula, tá? Então, educação física é sinônimo de bola? Se não estivermos com os equipamentos, se eu chegar lá na sala sem bola, sem peteca, sem raquete, professora, não tem aula hoje? Tem sim, porque nós vamos aprender que a educação física não é só correria. Ela também faz parte, claro, mas não é só isso. Precisamos compreender que a educação física é muito mais. A princípio, nós temos um corpo, nós somos um corpo, e isso implica em cultura, costumes, uma série de coisas. E eu convido a vocês a ampliarem esses conhecimentos. Vocês estão no 7º ano, já passaram por vários professores, já viveram várias situações de educação física nas escolas, por onde passaram. E vocês perceberam que aconteceram bastante coisas. Vocês já melhoraram bastante. Melhoraram as habilidades, melhoraram o comportamento, melhoraram até a sua vivência com o seu amigo, com o seu colega, em aprender a saber o seu limite, ou estamos aprendendo o nosso limite, o limite do outro, porque a gente tem que respeitar o que cada um é capaz de fazer. O homem, desde o tempo antigo, para ele sobreviver, ele precisava caçar, ele precisava correr dos bichos perigosos. Então, desde aquele tempo, o homem já praticava atividade física, os homens da caverna que eu estou falando. Só que isso foi melhorando. Já aconteceu muitas evoluções, assim como a nossa vida tecnológica já tem mudado bastante. Imagine, os homens antigos, quando eu digo homens, é homens, mulheres, tá? Para eles sobreviverem, eles tinham que plantar, eles tinham que colher, eles tinham que buscar essa semente, eles tinham que procurar animais. E hoje, olha só a diferença, hoje nós temos tudo pronto, a gente trabalha, então a gente compra tudo pronto, a gente vai no mercado, a gente se brincar, a gente não vai nem a pé no mercado, a gente vai de carro, de moto, de bicicleta, a gente só empurra, o serviço mais difícil é empurrar um carrinho de supermercado. Aí a gente faz a nossa compra e a gente vem embora, tá tudo prontinho. Os homens de antigamente, eles não tinham geladeira, então eles não tinham como estocar o alimento. Então todo dia eles precisavam matar algum animal, eles precisavam correr atrás desse alimento. Então eles faziam bastante atividade física. Sendo assim, eles afastavam toda a doença. Eles não tinham tempo para falar que estava com dor. Era um tempo difícil, mas era um tempo diferente. Mas será que aqueles homens da caverna, eles também tinham lazer, como nós temos hoje? Eles tinham também. Tá registrado, então a gente não está inventando, existe, a ciência prova. Os homens faziam dança, então a dança era o que eles mais gostavam de fazer para se alegrar. Tinha dança da chuva, tinha dança para agradecer, tinha até dança em funerais, né? Mas eles dançavam de todas as maneiras. Então eles trabalhavam, eles dançavam, eles dormiam cedo, acordavam cedo. Então isso não tinha sedentarismo. Porque o sedentarismo é quando o nosso corpo não produz nada, a gente só fica parado. Aí a gente vai acumulando gorduras. E o problema não é só gorduras, né? A nossa mente. A gente tem que estar sempre bem, pra gente viver bem, porque o nosso corpo ele é completo não tô falando de músculo esquelético, não. Nós estamos falando de mente, viver bem, ter bons pensamentos, né? Então, a gente tem lazer hoje, só que nosso lazer é tão mais simbólico, é muito mais fácil. Nós temos um controle remoto, a gente precisa nem levantar direito, né? E eu tava falando de comprar em supermercado, hoje a gente só liga o delivery. Então, a gente não tem muito trabalho, né? Então, por isso, a gente vai ficando sem fazer alguma coisa, sem fazer alongamento. Daqui a pouco a gente tá com dor na coluna, dor no pescoço, dor no braço. Eu gostaria de chamar a atenção
de vocês para amar a postura. Vocês que têm estudado muito ultimamente, frente ao computador, frente a um celular, a gente tem que melhorar nossa postura. Sempre verificar se nós estamos sentando direito, se nosso cotovelo está apoiado na hora de digitar, tá bem? Pra gente evitar lesões de esforços repetitivos, tiradores do punho, do cotovelo, do ombro, enfim, do corpo em geral. Eu vou passar para vocês uma série de alongamentos que vocês poderão estar fazendo em casa, tá? Então nós estamos falando aqui da linguagem do corpo, porque o nosso corpo ele expressa o que nós sentimos. Nós podemos mostrar no nosso rosto, nós estamos alegres, se nós estamos tristes, se nós estamos chateados. Então, cada ser manifesta corporalmente. E a gente também tem afinidade ou a gente cria amigos através de grupos, do comportamento dele. Se você vê uma pessoa que se veste igual a você, uma pessoa que é calma igual a você, aquelas pessoas, elas vão fazendo parte da nossa vida. A gente vai conhecendo. A gente conhece pessoas de vestido longo, por exemplo, sem caracterizar, sabe? Mas você vê pessoas bem vestidas, que eu digo, é roupas decentes. Então você pensa, ó, aquela pessoa lá, né? Assim, que a gente tem mania de rotular, né? Então nós conhecemos as pessoas pela maneira que ela se veste, pela maneira que ela se fala, isso se chama afinidades. E assim a nossa vida vai se transformando, vai ampliando, porque a gente conhece as coisas na vida com o outro, a gente troca experiências, a gente aprende a gostar de coisas melhores, porque a gente viu em algum lugar. Então a convivência com o outro é riquíssima. Nós sabemos que nesse momento nós estamos em recessão, nós temos que ficar em casa, nós temos que nos resguardar por causa dessa pandemia. Mas não é por isso que nós vamos deixar de fazer nossas atividades em casa. A gente vai poder brincar com o nosso cachorro, a gente pode dançar, a gente pode alongar, a gente pode pular, tá? Então a gente vai continuar com a nossa rotina de atividades, porque nós sabemos que isso é muito bom para nós. E nós precisamos respeitar cada cultura, porque quando a gente relaciona ou a gente pesquisa, a gente aprende mais regras, a gente aprende jogos, a gente aprende brincadeiras. Então nesse período a gente vai ter que crescer sozinho, vamos dizer assim, mas eu estou aqui para ajudar vocês. Nós vamos fazer muita atividade, mesmo eu estando aqui e você estando aí, tá? Então, o que eu quero que vocês saibam, eu gosto muito de vocês, estou ansiosa para conhecê-los, tá? Eu sou a professora Sirene, professora de Educação Física dos 6º e 7º anos. Que vocês tenham bons estudos. Nesse primeiro momento a gente vai estar mandando diagnósticos de Educação Física, vocês vão responder o que vocês souberem. Depois nós vamos falar de jogos de redes e paredes e nós vamos fazer as atividades. Eu daqui, você daí. Tudo de bom, um abraço para sua família, fique com Deus. Até lá!